Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Na Chácara, o Porão e a Assombração. Numa tarde de domingo, minhas cunhadas estavam na calçada em frente à minha casa, conversando. Aliás, era uma coisa relativamente comum, principalmente em dias de domingo, pegarem as cadeiras e em frente ali à casa, na calçada, e a gente conversar. E naquela tarde de domingo, mais uma vez, minhas cunhadas estavam na calçada em frente à minha casa, e eu resolvi aparecer no portão, e vi que falavam sobre as cartas do Eli Correia. Cada uma dizia uma coisa, cada uma lembrava uma história. Uma lembrava de uma história de terror, outra lembrava de uma história de amor, outra lembrava disso, outra lembrava daquilo, enfim. Quando me viram, quando eu fui até o portão e me viram, elas foram falando: olha aí a Sônia, ela também ouve o Eli. Ô Sônia, vem aqui ajudar a gente a relembrar algumas histórias. Apesar de trabalhar, eu ouço as cartas pela internet, pelo canal YouTube. Graças à internet é que eu tenho oportunidade de praticamente não perder uma história da saudade sequer. Enfim, em dado momento eu disse a elas que eu pretendia enviar uma carta para a saudade contando a história da chácara de Mairiporã, que até tinha digitado a história, mas a Tamires, minha sobrinha, ela disse que eu estava meio confusa, que eu precisava explicar melhor. Daí, uma das minhas cunhadas, a Marta, que estava também na chácara lá em Mairiporã, gostou da ideia e resolveu ela então contar. E foi me contando e eu escrevi a carta que eu agora te envio, Eli Correia, para você narrar no canal YouTube. Minhas cunhadas e minha irmã Vera, que tem uma grande amizade antiga, elas gostam de passear em feriados prolongados. Elas programam alugar sítio, chácara, uma casinha na praia para passearem com as famílias. Eles dividem as despesas, como por exemplo aluguel, comida, sim, demais despesas para passarem esses feriados. E assim não fica pesado para ninguém e todos se divertem. Num desses passeios, eles escolheram alugar uma chácara em Mairiporã para passarem um feriado prolongado. O feriado seria numa sexta-feira, ou seja, ficariam 3 dias, sexta, sábado e domingo. Tudo acertado, tudo programado, e chegou o grande dia. Minha cunhada Marta, seu marido, o filho Henrique, com a namorada, foram os primeiros a chegar na chácara. Ajeitaram as coisas e o Henrique foi ajeitar a churrasqueira lá fora, foi preparar a churrasqueira lá fora. Marta, com o marido Vanderlei e com a namorada do Henrique, estavam lá dentro terminando de arrumar as coisas. E o Vanderlei foi dar uma olhadinha na casa. Viu que um dos quartos ficava no porão. Na parte de baixo, a casa, e embaixo assim tinha ali um quarto, mais ou menos como se fosse o porão, mas era um quarto bem arrumado, um tipo de suíte, afinal tinha até banheiros, era uma suíte, um quarto realmente bom, preparado ali embaixo da casa, como se fosse no porão. Ele, que já estava ali conhecendo o quarto, aproveitou e foi ao banheiro. E no banheiro havia um box, que estava inclusive aberto. No que ele entrou, fechou a porta,
o box começou a balançar como se alguém o sacudisse. Imaginem alguém sacudindo um box, mas não tinha ninguém. Como é que esse box está balançando? Ele, assustado, saiu correndo. Olha, cortou até o xixi. Ele cortou até no meio o xixi, porque ele saiu correndo e contou para a esposa Marta o que tinha acontecido na hora que ele estava usando o banheiro, na hora que ele estava urinando. Marta até estranhou. Afinal, o marido, o Vanderlei, não acreditava nessas coisas de coisa estranha. Ele falou, alguma coisa estranha, alguma coisa, sei lá. Até então, ele achava tudo isso uma bobagem, mentira, coisas de imaginação fértil. Ele dizia, quem contava essas histórias, ele dizia que tinha imaginação fértil. Mas, pelo semblante do marido, ela percebeu que ele não estava brincando. Sabe quando uma pessoa fica pálida? Vanderlei ainda pediu à esposa para que não comentasse nada do ocorrido. E assim foi combinado. Mas nesse interim, Henrique, o filho que estava arrumando lá a churrasqueira, estava lá fora, ajeitando a churrasqueira, percebeu um vulto de uma pessoa que se dirigiu até uma caixa d'água que havia lá no fundo no quintal. Ele estava preparando a churrasqueira quando viu uma espécie de um vulto, uma pessoa, um vulto, lá embaixo no quintal, ali atrás da caixa d'água, estranhando. Ele foi verificar quem era, afinal, ele viu, alguém, e com medo, pois poderia ser um ladrão. Então, com cuidado, foi se aproximando, mas ao chegar no local, ali na caixa d'água, não havia ninguém. Ninguém. O detalhe é que o local também não tinha possibilidade, que se fosse uma pessoa, de se esconder. Primeiro que havia um muro muito alto, e ainda que tivesse algum mato ali, mas não havia como se esconder. Então ele olhou, procurou, não tinha ninguém, mas que ele viu uma pessoa, ele viu, tanto que foi verificar quem era. Marta, nesse instante, saiu para o quintal e viu que o filho vinha do local da caixa d'água. E foi já contando para a mãe o fato. Daí Marta, ouvindo o filho contar que viu uma pessoa lá no fundo e não tinha ninguém, Marta resolveu contar para ele o que aconteceu com o pai, o Vanderlei, lá naquele quarto, ali no porão. Não demorou muito. E a minha irmã Vera, e o meu cunhado Douglas, e os 2 filhos Guilherme e Tamires chegaram. E também chegaram minhas cunhadas Isabel com a filha Natália, a filha de Marta, a Alessandra, com os seus filhos Raul e Tiago, e o marido Nelinho. Mal chegaram e Marta já foi contando tudo o que tinha acontecido, porque nessas alturas, com o que houve com o marido, com o que houve com o Henrique, ela foi falando. A minha irmã Vera começou a tirar sarro. Ô Marta, imaginação fértil, hein? Nossa, imaginação fértil. Marta, para de inventar as coisas só para assustar a gente, vai. Para de falar essas bobagens. Eu vou provar para vocês que não tem nada nesse quarto. É tudo onda de vocês. Tanto, eu faço questão de dormir nele. Eu faço questão de dormir nesse quarto. Como haviam outros quartos na parte de cima, o pessoal se dividiu lá. E o quarto de baixo, esse tal quarto do porão, Vera falou, eu vou querer esse quarto aqui. Esse quarto aqui é meu. A primeira noite foi tranquila. Nada aconteceu. O dia amanheceu, a noite foi tranquila, nada aconteceu. E aquela coisa, de um tirando sarro do outro, seus medrosos, isso e aquilo. Vera, então, morria de rir de Marta, do Vanderlei, do Henrique. Ai, nossa, eu tremi, eu fiquei com medo, eu quase que não dormi. Tudo brincadeira. Bom, o dia também transcorreu tranquilo. Todos já haviam esquecido essa história do vulto, e do box do banheiro. Mas, à noite, a minha irmã foi se pentear em frente ao espelho de um guarda-roupa, sabe, desses antigos,
que estava ali no quarto do porão, no quarto que ela escolheu para dormir. Então ela foi pentear o cabelo, um guarda-roupa antigo mesmo, aquele espelho. Ela está penteando o cabelo, enquanto penteava o cabelo, ela ouviu como que se alguém arranhasse a porta do guarda-roupa por dentro. Alguém arranhando a porta do guarda-roupa por dentro e umas pancadinhas, como se fosse sair alguém dali de dentro. Nessa hora, a minha irmã Vera parou de pentear o cabelo, ficou assim paralisada diante do espelho. Ela apurou o ouvido para entender o que estava acontecendo, e realmente, arranhados por dentro, ali dentro do guarda-roupa, como se alguém estivesse arranhando e tentando, forçando a porta para ver se a porta abria. Ela assustada, ela terrivelmente assustada, largou o pente, saiu correndo, subiu e contou o que havia acontecido. Nesse mesmo instante, a minha cunhada Isabel, que acabava de sair do banho, contou que tinha ouvido o choro de uma criança, o choro de um bebê, sendo que não tinha casa ali por perto. Não haviam casas por perto que poderia se dizer, vem de alguma casa, é o bebê de alguma casa. Não! Alguém, então logo disse, esse aí, quanto ao guarda-roupa, pode ser algum rato. Pode ser algum rato que está lá, um lugar, né, tá aqui, porão e tal, o rato está preso ali dentro e está arranhando. E resolveram revirar aquele guarda-roupa. O guarda-roupa estava praticamente vazio. Tinha ali algumas roupas, mas era da própria Vera, do próprio marido. Então tiraram aquela roupa, não tinha nada, absolutamente nada. Somente um jogo de baralho cigano. Henrique, o meu sobrinho, sugeriu à sua mãe Marta que fizesse então uma oração, que todos ali rezassem, fizessem uma oração, porque ele estava se sentindo angustiado. Isso mesmo. Ele falou, mãe, vamos fazer uma oração? Não sei, porque eu estou me sentindo angustiado. Marta então falou com todos. Gente, o Henrique sugeriu que fizéssemos uma oração. Oração naquele quarto de baixo. Uns ficaram em cima, não querendo participar, vamos dizer assim, dessa oração. A maioria desceu e lá de mãos dadas no quarto começaram a orar. Minha irmã Vera e minha cunhada Isabel, que estavam de mãos dadas, começaram a sentir nitidamente como se alguém estivesse querendo separá-las. Tipo assim, estão de mãos dadas, alguém puxando as mãos delas, tentando que elas soltassem as mãos, como se quisesse fazer parte da roda, como se quisesse fazer parte daquele... Sabe quando alguém tenta tirar uma mão da outra, separar para entrar na roda? Nesse momento, a porta do quarto bateu com toda a força e se trancou sozinha. O trinco não era daqueles soltos que com uma batida fecha sozinho. Não, tem que fazer força para abrir, assim como tem que fazer força para fechar. A porta bateu, o trinco fechou e ninguém entendeu. Ali tinha que ter alguém para fechar ou para abrir. Mas de repente, uma coisa, como se alguém tivesse com toda a força batido a porta. Foi um susto, em plena oração. Primeiro, alguém tentando separar as minhas duas cunhadas para entrar na roda da oração. Agora a porta que bate com aquela violência. Todo mundo se assustou. Após a oração, quem começou a sentir tristeza e angústia foi Marta. Enfim, se a primeira noite foi tranquila, nesta noite ninguém dormiu direito. Nesta segunda noite ninguém dormiu direito, principalmente lá no quarto do porão, lá no quarto de baixo. E já que não conseguiam dormir, ficaram comentando tudo o que estava acontecendo. Quando amanheceu o dia, todos se levantaram, foram para cima, ficando apenas Raul, neto de Marta. Ele pensou, já é dia, eu vou dormir mais um pouquinho, afinal
Eu não dormi direito essa noite porque esse povo falando sem parar. E ali, sozinho, ficou na cama e tentando cochilar mais um pouco. Dormi mais um pouquinho. Quando, de repente, ele ouve uma voz. Levanta daí. Levanta. Levanta daí, levanta! Será que ouvi alguém pedindo para eu levantar? E mal pensou isso, sentiu alguém sacudindo ele, dizendo: levanta, levanta já, levanta! E sacudindo. Esse menino subiu numa carreira, e contou o fato a todos, que mal tinha se recuperado do susto da noite anterior. Ninguém, na verdade, tinha se recuperado direito. Todo mundo passou aquela noite perturbada. Agora vem um menino correndo, dia claro, né? Sol já estalando, sol a pino, e ele dizendo tudo o que tinha acontecido com ele. Enfim, o feriado prolongado estava acabando. Tinha sido uma experiência aterrorizante, uma experiência assustadora. E todos acabaram de almoçar, comeram lá alguma coisa e foram embora da chácara. Chácara que passaram a chamar de chácara mal assombrada. Antes de encerrar esta carta, preciso contar um detalhe. Minha irmã Vera, antes de ir embora dali, resolveu tirar a foto daquele espelho do guarda-roupa. Sabe quando tudo está pronto, inclusive já pronto para vir embora? Ela pediu só um instantinho. Tirou uma foto do espelho, exatamente aquele espelho que na noite anterior, quando ela se penteava, ela ouviu o barulho de gente arranhando por dentro do armário, por dentro do guarda-roupa. Barulho de que alguém quisesse sair ali de dentro, estivesse ali. Depois de tirar a foto, ao olhar a foto, a surpresa, o susto, o medo, o terror. A foto trazia o vulto de duas crianças, um menino e uma menina, inclusive com roupinhas da época. E eu mesma vi a foto. Já mostrei a outras pessoas. E a maioria que bate o olho vê uma menina e um menino. Inclusive, eu envio essa foto. Não sei se anexei direito, mas se der certo de vê-la, todos vão perceber que no canto inferior direito aparece uma menina de lado, de vestido branco, e um menino de roupinha escura. A história dessa chácara, até hoje, é contada quando nós estamos reunidos em família. E todos ficam arrepiados. E até hoje, quem esteve na chácara sente medo, sente um frio, um arrepio na espinha. Porque apesar de ser algo tão assustador, foi tão real. Essa a história que a vida escreveu. Que saudade de você! Na chácara, o porão e a assombração. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.